O fim de um ano é o encerramento de um ciclo. Muitas vezes um ciclo difícil, cheio de altos e baixos. Em várias oportunidades, com muito mais baixos. Pelo menos, se considerarmos aquilo que registra nossa memória. « 2016 foi um ciclo difícil. Essa é uma afirmação que se pode fazer sem medo de errar. Mas ela não está bem. Eu moro muito longe. Ele fechou os olhos e fez assim com a mão para mim. E virou as costas e saiu. Esse foi o ano em que uma cidade inteira perdeu para um mosquito. Quase 30 vidas foram interrompidas porque não tivemos a capacidade de nos unir contra um pequeno inseto. Porque alguém falhou. População, poder público, não há utilidade alguma de apontarmos agora. O importante é entendermos que, nesse momento, somos apenas uma cidade. E, como cidade, falhamos. No ano que passou, também vimos muita gente morrer em consequência da violência. E aqui, na cidade de Paranaguá, acaba de ser registrado o segundo homicídio do dia. A princípio, suspeita-se de se tratar de um homicídio, já que Everson Cristiano Alves da Cruz tinha uma perfuração na cabeça. Por causa das drogas ou da estupidez de se pensar que a vida vale pouco ou nada. Perdemos para o tráfico, apanhamos para a insegurança, cometemos o pecado de nos render à raiva, já que em meio à impunidade nos sentimos tão machucados a ponto de justificar o desejo pela morte de alguém, como se isso fosse algo normal. Alguns de nós acabamos pensando que bandido bom é bandido morto. Nessa hora, nós, honestos trabalhadores, acabamos cometendo um crime também. Nos últimos 12 meses, vimos a natureza mostrar sua força. Quase impossível não haver alagamento. Em pontos conhecidos como no centro da cidade e próximo à Câmara de Vereadores, era água por todos os lados. Não tem como. Eu não sei, você fica assim, se sentindo nada. Para onde que eu vou agora? Para onde que eu vou? Para onde que essas pessoas vão? Que todo mundo paga ali, todo mês, com seu esforço, está trabalhando para chegar em casa desse jeito. A duras penas, ela nos fez entender que somos pequenos diante dela. Ela nos ensinou que tudo que é material pode ser levado em 1 minuto. E que ela pode tomar novamente para si tudo aquilo que um dia dela tomamos. Em 2016, fomos às ruas. Vimos o brasileiro se envolver um pouco mais em política. Todos nos tornamos um pouco especialistas no assunto, mesmo avaliando erros que nós mesmos cometemos. Comentaristas políticos, alguns de nós tomamos como nossas as ideias que ouvimos, outros avaliando as muitas informações que chegavam. Ao menos, tentamos algo novo. 2016 foi um ciclo difícil, mas se há algo que é importante aprendermos é que, mais que com as alegrias, precisamos saber o que fazer com as dificuldades. Dizem por aí que é isso o que diferencia os bons dos maus homens. Na tentativa de sermos bons, podemos notar que o fim de um ano traz consigo um momento de reflexão. O tempo de olhar para trás e aprender com os erros. Esse é o momento de decidir que não iremos repeti-los. Se algo nos machuca a ponto de nos tornar pessoas que desejam a morte de alguém, precisamos entender que algo pode machucar tanto uma pessoa a ponto de ela desejar a morte de alguém também. Viver na miséria talvez seja uma justificativa tão justa quanto fazer sofrer aqueles que nos fizeram sentir dor. Entendendo isso, que sendo bons, possamos entender que justiça é o suficiente a quem nos faz sofrer.
E se o material pode ser levado embora em tão pouco tempo, que a gente cultive aquilo que não pode ser levado da gente. Pois fazemos parte do seleto grupo de bons homens quando conseguimos perceber que as únicas poucas coisas que são nossas de verdade, que ninguém consegue nos roubar, é o fazer alguém sorrir, o aliviar a dor de alguém, ou o fazer bem a quem sonha com o pequeno, porque o pequeno para esse alguém é muito. Ela é muito linda. Gostei muito. Há tesouros que o criminoso, o tempo, a maré alta, o vento e a chuva não podem levar. O ano que passou, enfim, talvez nos deixe a maior lição de todas, porque ele tentou nos fazer entender algo precioso, mas simples. Ele gritou e esfregou na nossa cara que tudo deve ser vivido hoje, porque o amanhã talvez chegue para poucos, a duras penas. Para outros, talvez nem chegue, independente do que se tenha planejado ou do que seria conquistado. Definitivamente, o hoje é um presente e estar vivo é um privilégio, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Mais difícil ainda é fazer muito do pouco tempo que temos. Por isso, sábio é aquele que agradece o que aprende na dificuldade e faz de cada dia uma nova oportunidade de ser feliz e de ser melhor. E se 2016 se despede, que 2017 nos traga boas notícias, tão boas quanto algumas notícias incríveis que 2016 também nos trouxe em sua generosidade. Que este novo ano que chega nos forme grandes guerreiros, lutadores que façam uma cidade inteira vibrar. E que nós sejamos inteligentes e esforçados o suficiente para sermos chamados de vencedores, campeões capazes de alegrar e orgulhar todo um país. Que a gente faça do ano que vem simplesmente um bom ano. E que a gente possa, no ano que vem, em todos os dias, dizer que fomos bons.